Bom, pessoal, vamos continuar aqui com a aula e eu vou passar para vocês agora mais um princípio do design da identidade visual, que vai ser bem interessante para vocês, principalmente para desenvolvimento de identidades visuais que utilizem algum símbolo, algum pictograma. Esse princípio é o da unicuidade. E o que ele quer dizer para a gente? Que é importante que quando você vai criar uma identidade visual, você tenha uma coisa única. E, de preferência, não utilize coisas muito clichês. Por exemplo, aqui, o símbolo da Pepsi, ele é uma esfera, a gente já conhece ele há muito tempo. E, apesar de tudo, ele é uma marca de refrigerantes, de bebidas, mas ela não utiliza, por exemplo, uma garrafa para fazer a identidade visual. É lógico, é importante às vezes você perguntar para o cliente se ele quer que exista mesmo um símbolo que remeta ao nome da empresa, como é o caso aqui da Apple, que é uma maçã. Mas tenta fazer um símbolo, se vocês tiverem que fazer nesse sentido, o mais único possível. Que nem essa maçã da Apple, ela é bem estilizada e as cores são trabalhadas nela de forma que ela não pareça simplesmente uma maçã qualquer. É isso que eu quero passar para vocês. Tentem fazer símbolos que sejam únicos. Por exemplo, aqui o McDonald's, o M do McDonald's parecem batatinhas fritas, mas eles não fizeram um hambúrguer como o símbolo deles, apesar de eles serem uma lanchonete que vende mais hambúrguer do que batata frita. Então, assim, é importante que vocês vejam isso também. Se vocês forem trabalhar só com letras, né, só com tipografias, tentem fazer uma mistura de cores harmônica, mas que também seja original, que não tenha nada parecido, pesquisem antes e tentem ver, assim, formas e tipografias também que não fiquem tão na cara que aquela empresa faz. Eu vou explicar para vocês dando um exemplo mais prático. Até agora a gente estava falando da doceria, né? Então vamos continuar. Vamos supor que elas. Vamos fazer agora uma padaria, vai. Ah, eu quero que minha padaria se chame Pão Quentinho. E eu quero que ela tenha uma tipografia fácil de se ler e que me lembre padaria mesmo. Então, assim, padaria a gente tem aquela coisa mais. Parece uma coisa meio colonial, né? Então vamos pôr uma tipografia cursiva e manuscrita. Ah, beleza. Aqui a gente já está usando uma tipografia que já não daria muita leitura. Eu quero que vocês estão reparando cada vez mais nisso, porque é dessa forma que vocês vão solidificando mesmo os conceitos de identidade visual. Bom, aí eu tenho aqui, eu vou fazer como símbolo da minha padaria o que toda padaria faz, né? Um pãozinho. É lógico que eu estou fazendo isso bem rápido para vocês, eu não estou fazendo assim uma coisa muito bem trabalhada. Eu espero que até o final do nosso treinamento todo mundo já esteja conseguindo fazer assim identidades visuais bem legais, tá? Eu vou fazendo bem rapidinho, que é só para passar isso mesmo para vocês. Bom, eu estou fazendo meu pãozinho aqui, já não seguindo os princípios, né? Porque ó, uma forma muito complexa. Opa, recortar melhor aqui. Só para mostrar para vocês. Aí eu vou trabalhar com as cores que toda padaria trabalha, né? Às vezes o cliente ele fala para você, eu quero que você utilize tais cores. De repente você consegue até convencer o cliente, fala assim para ele, olha, dá pra gente utilizar uma outra parecida, mas não precisa ficar tão assim. Mas se o cliente for muito irredutível, vocês tentem usar as cores que ele pede, mas de uma forma mais harmônica, tá? Não tentem usar também muito, assim, porque às vezes o cliente não entende tão bem o que ele quer e não vai ficar muito legal. Pá. Bom, aqui eu vou trabalhar aqui com laranja. Aí, fora isso, eu também vou fazer uma fumacinha saindo do meu pão, porque o pão tá quentinho. Vou colocar aqui uma básica. E essa aqui fica sendo a minha identidade visual. Bom,
observem bem que aqui a gente não tem uma coisa assim muito original, né? Qualquer padaria que você for, você encontrar, você vai ver uma imagem dessa de um pão ou de um trigo. Geralmente eles gostam de colocar os trigos também. Umas coisas assim que não tem nada de original nisso. Lógico que se você não puder fazer alguma coisa, brincar com isso, vai fazer o quê, né? Também não tem como a gente ficar brigando. Mas, assim, se você puder propor alguma coisa inovadora e que vai realmente dar um diferencial para aquele lugar, é legal que vocês tentem, né, proporcionar isso para o cliente, porque às vezes ele mesmo não sabe, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma forma que eu faria diferente dessa identidade visual para deixar ela mais única. Então, eu vou selecionar uma tipografia um pouquinho mais diferente do que essas tão usadas assim. Mas eu também vou tentar usar uma tipografia que ainda assim lembre um pouquinho, porque é interessante, né? A gente nunca fugir tanto assim do que a gente está falando. Então, vamos procurar aqui. Eu tenho muita tipografia instalada. Não estou dizendo que vocês tenham que fazer o mesmo, tá? Podem usar menos tipografias, às vezes é até mais fácil para vocês encontrarem alguma coisa melhor do que vocês ficarem usando, né, um monte de tipografias diferentes. Mas vamos lá. Ó, vou mexer um pouquinho no Kenny, só um pouquinho para ele não ficar tão assim. Eu vou trabalhar aqui uma coisa assim que é bem interessante. É lógico que eu vou fazer aqui na mão, mas se vocês forem fazer em casa, façam um estudo detalhado e tudo mais. Mas é legal, de repente, você trabalhar só com uma linha. Peraí, que essa aqui não ficou muito legal. Vamos de novo. Deixa eu já atualizar aqui, ó. Eu quero que me lembre um pão. Opa! Riscando. Illustrator às vezes prega umas peças na gente, viu, pessoal? Não se assustem com isso. Bom, não quer ficar, a gente faz com outra ferramenta. Olha, isso aqui já dá uma diferenciada do que a gente está falando. Eu não preciso, de repente, fazer um pão. Opa! Fazer isso para ficar o símbolo da minha empresa. Eu posso, de repente, trabalhar com outras formas. Isso daqui lembra o formato do pão. Isso aqui lembra o formato da fumaça. Mas ela não é uma coisa assim tão na cara. E é legal, de repente, a gente usar ela bem pequenininha, assim, ó. E aí você pode, de repente, trabalhar com cores aqui só. Cores que lembrem, né, o pão quentinho. Aí, de repente, dá pra você trabalhar até com uma cor que sobrepõe. E dá pra criar até um efeitinho, tipo assim. Vou mostrar pra vocês agora como é que vai ficar aqui. Opa! Bom. Ai, que legal. Bom, vamos trabalhar com outra cor, vai. Vou pegar esse daqui mesmo. Agora ele ficou. Bom, aí aqui embaixo eu vou ter que colocar a minha paleta que eu estava antes. E aqui em cima eu vou colocar outra cor. Vou colocar em uma opacidade multiplicada aqui. Lógico, não vai usar dessa tonalidade, né, pessoal? Às vezes vocês conseguem fazer uma coisa bem mais legal. Mas é mais para vocês verem como que dá para fazer uma coisa diferente, assim, sem ficar tão clichê, tá vendo? Ó, isso daqui, ó, não precisa ficar tão na cara, assim, que é uma padaria que faz pão quentinho. Mas dá pra vocês fazerem uma coisa diferente, sem ficar tão igual a tudo que todo mundo faz, ó. Chama assim. Tá vendo a diferença que dá? Às vezes isso daqui, você vai, a empresa está querendo propor um diferencial, ela está querendo fazer uma coisa nova, e você faz isso, ela não fica tão legal quanto ela ficaria se você entregasse uma coisa assim diferente. Você fala assim, olha, às vezes o cliente está meio assim, não quer aceitar. Você fala assim, olha, mas isso aqui mostra inovação. A maioria das empresas não trabalham com isso. É legal vocês conversarem e mostrarem isso para eles. E olha, tá vendo como dá muita diferença? Isso aqui dá mais vontade de você ir. Você fala assim, nossa, aqui deve ter coisas totalmente diferentes do que eu já provei na minha vida, mesmo que não tenha. Mas passa essa ideia, né?
Bom, pessoal, é isso. E na próxima aula eu vou passar para vocês o último princípio da identidade visual, tá bom? Até a próxima.